Olá, minhas democratas! Gente, hoje vou mostrar um ponto pra vocês que vocês já viram no título, ponto sombra, que é um ponto que eu vi nesse meu livro aqui, que às vezes eu olheio lá nos Insta Stories do Clube do Bordado, quem não segue, @Clube do Bordado. E aí ele tem um tutorialzinho de ponto sombra, eu já fiz lá, mas quis eternizar aqui a pedido das bordetes. Eternizar é forte, né? Eternizar. Eu amo muito ponto sombra, eu até tô feliz de ter feito esse tutorial, porque ele é maravilhoso. Ele é um ponto bem tradicional, bem comum em roupa de batizado, sempre em tecido fino, tipo cambraia, seda. Aqui a gente vai fazer no crepe de seda. E eu espero que vocês gostem, é um ponto bem diferente, porque se faz pelo avesso. Bora lá! O ponto sombra é um ponto de preenchimento que é feito pelo avesso. Então já prepara o seu bastidor pensando nisso. Como esse tecido é muitíssimo delicado, a gente vai fazer um acabamento diferente, que começa com o nó de costureira, mas eu já adianto que aí no vídeo eu acabei fazendo muito perto para caber dentro do quadro e isso dificultou bastante para mim no final. Então assiste até o fim para você entender a maneira correta de fazer. Então vamos lá. Eu tô com 2 fios na agulha e uma agulha número 12 bastante afiada. Já fiz o meu nó de costureira, faço um pontinho o mais longe possível no meu bastidor e vou no comecinho da minha forma. A gente vai fazer uma espécie de ponto atrás, dando um espacinho de um ponto e penetrando com a agulha exatamente onde você saiu ali no comecinho. E vamos fazer a mesma coisa do lado de baixo. Dá o espaço de um ponto e volta lá no começo do risco. E essa é a mecânica do ponto. Agora a gente vai para cima, dá mais um espaço de um ponto, volta no buraquinho do ponto anterior e vai para baixo, dá mais um espacinho de um ponto e voltar no buraquinho do ponto anterior. E assim por diante. Se você fizer pontos bem miudinhos, os menores possíveis, lá no direito do tecido o preenchimento vai ficar bem evidente. A parte bordada vai ficar bem opaca. Agora, se você fizer pontos maiores, lá no avesso do tecido, você vai ter um pouco mais de transparência. Porque como vocês podem ver aí na tela, o que faz a sombra do ponto sombra é esse tipo de trama que vai se formando. Lembra até um pouquinho o ponto folha, né? Então, quanto menor a trama, mais evidente vai ficar lá do lado direito. Uma coisa que eu esqueci de avisar. Como vocês já sabem, a gente não é grande fã dessa caneta que sai com água. Porque muitas vezes ela mancha, enfim, tem vários problemas. Mas, como esse crepe de seda era muito fininho, delicado, mole, a gente não conseguiu riscar com mais absolutamente nada. Foi super necessária a ponta porosa da caneta que sai com água, porque ela é tipo uma canetinha, sabe? Então, só com ela a gente conseguiu dar esse efeito bem reto. Para finalizar, não tem segredo. A gente vai fazer um nozinho duplo e esconder um pedacinho da linha onde já foi bordado. Agora a parte interessante. Vou te mostrar o que fazer com aquele pedacinho de linha que a gente reservou lá no começo do bordado. Lembra que eu falei que eu fiz o meu nozinho muito próximo de onde eu ia bordar? Pois é, vocês vão entender agora o problema que isso me causou. Então, quando você for fazer na sua casa, você vai fazer esse nozinho o mais longe possível. Inclusive, eu costumo chamar esse acabamento de nó lonjão. Então, nem sei porque eu fiz tão perto. Na verdade, eu sei que era para caber na câmera, mas vamos lá. A gente corta esse pedacinho de nó e vai lá pro avesso do tecido, que na verdade é o direito, passa esse fio na agulha e devolve ele pro avesso, que a gente vai fazer o acabamento com ele lá. E pronto, estando no avesso fica tudo mais fácil. Você pode fazer um nozinho aí, se você estiver inseguro, ou então simplesmente passar a agulha por onde já tem bordado, que é para a linha ficar presa. Agora você entendeu por que eu tô dizendo que eu deixei um espaço muito pequeno? Quanto mais espaço você tiver para fazer isso, mais confortável vai ser. Esse tipo de acabamento é bem legal porque eu imagino que vocês já tenham percebido que é muito mais fácil finalizar um bordado e esconder toda a linha e garantir um avesso perfeito do que quando você está começando o bordado. Se você tem a oportunidade de fazer o nó invisível, é fácil, porém, exatamente nesse exemplo do ponto sombra, muita gente faz com apenas um fio na agulha, e aí é necessário usar o nó de costureira. Mas o nó de costureira não proporciona o avesso mais bonito, nem o avesso mais resistente.
E como geralmente o ponto sombra é utilizado para roupas ou roupa de cama, mesa e banho, que são peças que a gente lava com frequência, é legal você saber esse tipo de finalização que permite um avesso bem resistente. Agora eu vou passar uma aguinha para tirar essa caneta azul horrorosa, secar e já volto. Tcharam! Que bonitinho! Esse é o direito dele, tá vendo? A gente faz toda aquela trama no fundo para causar uma sombra. É muito legal, né? Nesse caso eu fiz numa linha da cor do tecido, mas poderia ser colorido também, fica super bonito. Curiosidade sobre o ponto sombra. O avesso dele é um outro ponto. Assim como o haste é o avesso do ponto atrás, o ponto atrás é o avesso do ponto haste, o avesso do ponto sombra, tô apontando porque ele tá aqui, tá? É o bordado tenago, que é um bordado mexicano característico da região de Tenago. Então, assim, na verdade, não dá pra fazer bordado tenago fora do México. Se você usar esse ponto como preenchimento, você vai estar fazendo um bordado inspirado no bordado tenago mexicano, que eu particularmente acho maravilhoso. É sempre espelhado, sempre com cores vibrantes. É no algodão cru, Rê? Normalmente no algodão cru, e eles fazem uns painéis imensos, assim, é maravilhoso. Se você for pro México, compre direto de quem faz, porque a gente precisa valorizar o trabalho manual. Você já tinha ouvido falar do ponto sombra? E do bordado tenago? Quero saber aqui nos comentários. Por favorzinho, aquele lindo like e até a próxima!